Eu acredito que se eu tivesse um outro país, eu nunca esquecia do Picuí. Eu gosto muito do Picuí. Adoro a minha terra. Gosto da minha terra até demais, viu? Faz 42 anos que eu moro aqui. Praticamente, eu sou dessa cidade. Eu tenho Picuí como minha terra. Só passei 8 meses em Cuité, não tenho lembrança, né? 8 meses não lembro de Cuité. Aqui em Picuí é diferente de outras cidades. Muitas cidades a gente mora, passa tempo, mas não tem esse acolhimento que nós temos em Picuí. Picuí é onde está todas as minhas lembranças aqui, a infância, eu não posso, né? Não pode esquecer dos sítios, quando eu morei nos sítios, depois vim morar na cidade. Não, eu não posso de jeito nenhum esquecer Picuí. Quatro e meia se levantava. Quando tinha milho verde, ela chamava para a gente ajudar a tirar a palha do milho para fazer as caixas para amanhã. Os ativos. Vivia trabalhando. Então, nova, sabe, mamãe plantava muita horta, ela ia coar. Eu ia tirar a ração para minhas criações, porque a minha infância foi essa. Eu me lembro que a gente brincava, explorava demais as brincadeiras, né? Brincadeira de rua. De noite a gente já estava e ia pra rua, brincava de toca, de barra-bandeira. Ficava até 10 horas, né, na rua brincando com a molecada. Também, mamãe, até para mim botou uma escola em casa, assim. Aí a gente ainda era pequena, a gente estudava em casa. A professora era a Rita Estrela. Eu não estudava, só brincava e para mim estudo não existia, né? Você era pequena demais também, tinha 7 anos. Tinha a escola do município, que era uma escola de pobre mesmo, né? E existia a escola do Lordão, que era do Estado. Professores assim, bem catedráticas. Mas só quem estudava no Lordão eram os filhos da classe média alta. Sabe? Era filho de rico mesmo. Eu me lembro que o meu sonho era estudar no Lordão. Aí eu sei que com o tempo, aí a mulher me ensinava, né? Ela pegava na minha mão para eu pegar no lápis comum, com 8 anos. Isso eu lembro, nunca esqueci. Quando era no 7 de setembro, o colégio da Seneca era o da frente, o Lordão no meio e o município lá no Rabo da Gata. Eu sonhava ficar lá no Lordão, pelo menos para ficar no meio, né, do desfile. Picuí, quando eu era menino, eu só lembro do Centro Velho de Picuí. É como se fosse assim, a pessoa falar o Centro Velho de São Paulo. Toda cidade tem o Centro Velho, no Campina Grande tem o Centro Velho. Picuí era na minha infância, eu só lembro do Centro Velho, que é o quê? A igreja católica ali, a igreja, a sinuca, o mercado antigo, que não existia esse mercado, aquele hoje que funciona, não existia. No lugar daquele mercado ali, isso ali era um terreno baldio ali, não era nem calçado, um terreno baldio, até o povo, até circo, eles faziam ali, às vezes também feira livre, naquele espaço que hoje é o mercado. Os bairros aqui mesmo onde eu estou, aqui na rua Francisco Claudiano, aqui no Monte Santo, isso aqui só era mato. Eu me lembro que na década de 60, ainda na década de 60, não existia a ponte. Então eu me lembro que quando chovia, os ônibus atolavam e os carros se atolavam. E isso, a cidade inteira ficava lá olhando e puxando com corda, desatolando esses carros. Foi em 1967 que essa ponte foi construída, né, no governo de Zé Mariano. Ali onde em frente à Praça Getúlio Vargas, ali foi o primeiro posto de gasolina de Elisiário Costa, na minha época, quando eu era menino. Ali onde tem a Boticário hoje era um posto de gasolina, o único prédio que nunca foi reformado.
e que eu acho que tem mais de 50 anos, que é ali naquela sinuca. Aquela sinuca é o point mesmo dos homens do Picuí. E eu acho que ainda tem a energia das pessoas ali de 50 anos, jogando sinuca naquele mesmo prédio, naquele mesmo lugar, com aquelas mesmas coisas, nada foi, tá lá intacto, estabilizado. Também me lembro que na década de 70, 80, existia muito assim a presença do Dr. Felipe na cidade. E o Dr. Felipe fazia muitos eventos culturais. Ele trazia muitas personalidades de Brasília. E então assim, era uma festa cívica. Os primeiros rádios, eles era a válvula. Usava essa peça aqui, válvula. Porque nesse tempo não era a época do transistor ainda. O transistor não tinha chegado ainda. Porque o transistor é isso aqui. Transistor, que substituiu essa peça chamada válvula. Depois da válvula veio o circuito integrado, que substituiu o transistor. Não tinha energia, mas o rádio usava uma bateria chamada pilha seca. Era como que fosse uma pilha gigante, uma pilha grande. Então ela fornecia energia para o rádio funcionar. Isso muitas vezes nos sítios usava rádio de pessoas que tinham condições, aí usava rádio a pilha seca, né? Na minha casa não tinha rádio, certo? Também era com pilha. Pilha era muito caro. O pessoal do sítio tinha mais rádio que o pessoal da cidade. Programas para música, nem para escutar música mesmo, o pessoal do sítio não usava rádio para isso, né? Para escutar som. Era mais para jornal e pronto. As informações, principalmente, eles informavam alguém que ouvia a Voz do Brasil. Nesse tempo não tinha jornal, aqui ninguém sabia nada sobre jornal. Mas nem todos gostavam de ouvir a Voz do Brasil. Quando dizia a Voz do Brasil, eles desligavam o rádio. Agora aqueles que gostavam de ouvir, aí eles sabiam de tudo e o povo ficava, mas onde é que você conseguiu essa informação? E você não assiste a Voz do Brasil? Agora a televisão, ela chegou depois que chegou a energia, porque antes tinha energia aqui na cidade, mas era uma energia movida a motor, gerador. Que inclusive eu trabalhei nesse motor, gerador. Mas ela só funcionava 2 horas, ela começava de 3 horas. Ligava o motor de 6 horas da noite até as 9. Só era 3 horas de funcionamento. E esse motor consumia 200 litros de óleo em 3 noites. Ele consumia 200 litros de óleo. Mas a energia era só mais no centro da cidade, não tinha nos bairros, não. Quando faltava assim 10 minutos para as 9, eu ia na chave geral, desligava a chave, ficava tudo escuro, ligava novamente, que era dando um alerta ao povo, para o povo acender as lamparinas, porque ia ficar a cidade no escuro. Aí depois começou a chegar os postos para a energia que vinha de Paulo Afonso, que é essa que nós temos hoje, foi quando começou a chegar, aí chegou a televisão, né? Mas a televisão não era via satélite, o sistema era um sistema Embratel. Aí depois chegou o sistema da repetidora e eu já comecei a trabalhar como técnico da repetidora de televisão. Que até por sinal estou aposentado hoje, 30 e mais ou menos quase 35 anos. Não tenho os 35 completos, mas 34 e pouco que eu trabalhei. Aí então chegou a repetidora, começou a aparecer as televisão, mas na época as televisão também era a válvula, que justamente era esse tipo aqui, como a Colorado RQ, que era essa daqui, uma televisão, não é colorida, colorado, significa que ela era em branco e preto, era tubo, assim, monocromático, como falava, né? Depois da janta, o pessoal lá de Luiz, os adultos, vamos para casa de Heró, assistir a novela, mas ninguém gostava da novela porque era muito ruim, a nitidez era muito ruim e a gente não estava muito ligado em novela. Eu tinha 20 anos quando eu via as televisão assim nas casas, né, na cidade, aí eu via aquelas pessoas namorando, né, na televisão, porque sempre passava as novelas, né? Eu dava tanta risada, eu ria demais com aquela armação. O primeiro sistema de televisão via satélite na Paraíba foi implantado em Sousa. Depois de Sousa, Picuí. Foi quando o prefeito Basto Casulo foi quem colocou esse sistema de via satélite. Onde nem Campina, nem Grande, nem João Pessoa não tinha sinal via satélite. A primeira televisão, já na época foi que começou a lançar a televisão, Picuí já teve uma televisão aqui, foi a primeira televisão que eu assisti. Era de Seu Milton. Era uma televisão tubo redondo. Naquele tempo o tubo era redondo, não era quadrado.
E eu lembro que eu assistia essa televisão, assistia numa janela, né? Ninguém tinha acesso a entrar na casa, ficava brechando por uma janela. Depois que foi colocado o sistema de antena parabólica, né? Aí nem todo mundo tinha acesso, nem todo mundo tinha aparelho de televisão ainda. Aí o prefeito colocou muita televisão pública aqui na cidade. Fazia até bancos de cimento, aqueles bancos para o povo sentar e ficar assistindo a televisão. Então eu também instalei muitas televisões nos bairros, tudinho. Existia também uma coisa que me marcou muito minha infância, era porque em Picuí, como não tinha televisão, aí tem a cultura do circo, era muito presente no Brasil. Eu me lembro que Picuí recebia durante o ano uns 3 circos. E então era assim. Esse circo via, a menina fazia um sucesso grandioso. E dizem que quem acabou com o circo foi a televisão. E o cinema pro, era o único lazer de pobre. O Senhor dos que combatem é conosco, está com a gente. Ele é nossa fortaleza, é o Deus que nos defende. Faço parte da paróquia de São Sebastião, desde o ano de mais ou menos 1984, quando o nosso padre Donato Riz veio da paróquia de Nova Floresta, Cuité, para cá. Palavra da salvação. Então, com o padre Donato, ele foi me ensinando muitas coisas, inclusive a cantar salmos. E ele gostava muito de cantar, então ele deu um pulo assim na nossa igreja, na nossa paróquia muito grande, porque antes era Padre Barros, já era um senhorzinho, né, de idade. Em 92, fui convidada por Padre Donato para exercer a função de sacristão. Nós tínhamos aqui ao lado da casa uma biblioteca. Naquele período a gente não tinha internet, então a paróquia ela fornecia esse serviço para os estudantes. Então pela manhã eu era bibliotecária e à tarde eu era sacristã. E assim foram, eu acredito que 10 anos. E quero dizer que aqui na nossa paróquia nós temos um grupo do apostolado da oração. Vai completar agora em novembro 110 anos, então é um patrimônio histórico da nossa paróquia. Por isso que a Porta Santa veio aqui para Picuí. Mais daí do que o Picuí só tem o da Catedral. Então é uma graça de Deus, um grupo viver 110 anos ininterruptos. Eu fui presidente durante 12 anos desse apostolado com muito amor, muito carinho. Já a Padre Assis Meira, que acabaram de chegar a Picuí, me convoca para ser secretária paroquial, né? 98. Então, ao passo que eu desenvolvo, que eu tento, que eu me esforço para desenvolver bem o meu trabalho na secretaria, eu estou exercendo uma missão. Temos Zeca dos Santos, que foi uma baluarte aqui da nossa igreja, Lili, aqui continua Fernando Guedes, eu. Sempre a gente se encontrava, Bia Silva aqui sendo comentarista, e às vezes eu me preocupo quando a gente chegar ao tempo que a gente não estiver mais aqui, que, principalmente o apostolado em que eu foquei muito, em que eu participo de vários apostolados, mas o apostolado da oração foi o que mais marcou minha vida. Conheci um músico chamado, era Batu. Eu ia solfejando na rua, cantando com um caderninho. Aí ele viu, achou interessante o meu tamanho, bem pequeno. Aí chamou, né, e disse, olha, você tem que conhecer seu Zé Belém, que era a cidade, que é a banda Coronel Antônio Xavier, que antes eu estudava na banda da Seneca. Aí fiquei bem empolgado, à noite eu vim aqui e ele me apresentou o seu Zé Belém, que era o maestro. Eu fiquei muito encantado com a banda toda envelhecida, os músicos todos já de idade, faixa etária de 60 anos. O João Costa já foi, no caso, um desses músicos que ficou até completar seus 70 anos de banda. E eu, incluindo naquele grupo de pessoas idosas, o único mais novo, estava com 11 anos.
era algo assim, para eles assim, era algo assim, bem interessante, né? E diferente. E aí, pela questão da necessidade, eu fui ficando, né? E hoje estou como maestro da banda. A banda, ela tem, assim, é por volta de 1880, a primeira banda. Isso aqui foi uma junção dos dois coronéis da época, o coronel Manuel Lucas e o coronel Antônio Xavier de Macedo. Só que por uma divergência política lá dos dois, o coronel Manuel Lucas foi o primeiro prefeito de Picuí. Então, nesse momento que ele estava sendo prefeito, ele se achou, né, o dono da cidade. E aí, por divergência, ele paralisou a banda, dispensou o maestro e recolheu todos os instrumentos. Mas como o coronel Antônio Xavier, com poder alto, positivo, ele foi para Recife comprar os instrumentos aqui em Tropeiros, em 1906. Aí, chegando em Recife, conheceu um maestro chamado Gabriel Genepon, em Goiânia, convidou ele para vir para Picuí e formar uma banda. E essa banda aí começou a ser conhecida como Filarmônica Coronel Antônio Xavier de Macedo, por esse coronel ser o patrono da banda. E é interessante que ele fez a sede ao lado da sua casa, uma forma de mostrar poder e também mostrar proteção àqueles que iriam participar da banda. Ou seja, esses aqui são meus. A sede era ali, em vizinha ao sobrado do coronel mesmo, Antônio Xavier de Macedo. Assisti muitos. Chegava lá, eu estava não existia cadeira de balanço, era numa preguiçosa. Nesse tempo eu não fazia parte da banda de música ainda não, senhora. Eu comecei a fazer parte da banda de música em 1958, no maestro Alfredo Macena de Andrade. Em 1935 foi quando chegou o maestro Alfredo Macena de Andrade, da cidade de Areia, que vinha da cidade de Parelhas, passou 3 anos em Parelhas e veio para Picuí a convite do coronel Antônio Xavier. Eu fazia parte da banda de música, muitas vezes a gente saía para essas cidades agora, pelo menos esse prédio eu conheço quase tudo, ela saía muito. Muitas vezes chegava aqui, não dava nem tempo a lavar as patas, no outro dia já viajava, não dava tempo nem. Então ela viajou muito, esses prédios que eu conheci quase tudo. E um outro fato também interessante foi a primeira mulher da banda, em 83, e foi Maria da Penha Souza. Esta mulher, ela morava na zona rural, entrou na banda, foi a primeira componente, né, a musicista da Filarmônica, e ainda continua a única musicista da Filarmônica. Faço parte do Coral de São Sebastião, que vai ser outro patrimônio histórico, se Deus quiser. Eu acredito que foi algo do Espírito Santo, né? Porque nós começamos com uma proposta de estudar música para os cantores que cantam nas equipes de canto da missa, da liturgia, né? Através dessas oficinas, né, o foco em si ele se desviou para o coral. E aí as pessoas se empolgaram e aí aí surgiu o tão dito Coral de São Sebastião, que hoje já está com mais de 1 ano já de atividade. O coral ele vem emocionando muita gente por onde a gente tem passado, né? A semente já foi plantada, é dar continuidade e formar e se transformar em um patrimônio, né, da nossa cidade. Então, assim como o apostolado da oração vai viver muito tempo, porque
essas coisas históricas a gente não pode acabar.